Esta é a Arcai. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Haikai. A personagem de hoje é do Oda e nossa convidada é Camila Exídio, pós-doutoranda na Universidade do Porto e na Universidade Federal da Bahia. Eu sou Fernanda Pio e comigo para a entrevista está Lorena Ferreira e na produção Beatriz de Paula e Flávia Amaral. Seja bem-vinda, Camila. Olá, obrigada, gente, pelo esse convite. Estou muito feliz em estar aqui. É muito bom falar um pouco sobre uma mulher filósofa na companhia de pesquisadoras também da filosofia e de outras áreas. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a tua presença aqui, Camila. E um agradecimento especial à Lorena, que me convidou Hum. diretamente, minha amiga Instagrammer. Estou muito feliz, Lorena. Obrigada, viu? Camila, para começar, a gente quer te conhecer melhor e saber o que te levou para a filosofia e para os estudos clássicos. Muito bem, vamos lá. A minha trajetória com a filosofia, ela começa ainda na adolescência, né? Eu acho que o primeiro livro filosófico que eu li foi um romance da história da filosofia, que é O Mundo de Sofia. E eu li esse livro durante o ensino médio, eu li umas 2, 3 vezes e eu fiquei muito tocada com esse livro, assim. Eu não sei, acho que as perguntas, ele me trouxe uns questionamentos óbvios que eu nunca tinha pensado. É aquela história do espanto, né? Peraí, como é que eu nunca me perguntei sobre isso? Como é que eu nunca me questionei sobre isso? Como é que eu nunca pensei sobre isso? A partir desse livro e com as aulas de filosofia que eu tinha no ensino médio, que na verdade eram aulas que nem tanto me motivavam, mas me faziam questionar se aquilo de fato era a filosofia, se aquilo que estava sendo ensinado era de fato a filosofia. Bom, e aí somado a essa minha descoberta, né, com o mundo de Sofia, com as aulas de filosofia no ensino médio, tem uma história pessoal com o meu avô, que um dia eu perguntei a ele, olha, o que o senhor gostaria que eu fizesse da vida um dia? E aí ele me disse, eu gostaria que você fosse professora, porque ensinar é uma coisa muito bonita. E eu tinha uns 15 anos na época, ainda não estava pensando em fazer vestibular nem nada. Foi uma coisa que me tocou muito. Eu pensei, caramba, realmente ensinar alguém alguma coisa é muito bonito e é muito importante. E aí de repente, falei, pronto, eu vou ser professora de filosofia. E fiz vestibular de filosofia, entrei na Universidade Estadual de Maringá, então toda a minha formação, né, a minha graduação e o meu mestrado foram lá. No princípio, eu pensei em retornar para minha cidade para dar aula no ensino médio. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, né? Então eu tive que sair do interior do Paraná e ir para Maringá, que é uma cidade um pouco maior, que tem enfim, uma universidade. E eu pensei em retornar logo depois que eu terminasse a graduação, mas eu fui tocada mais uma vez, e aí por um professor, foi depois o meu orientador de doutorado, então eu tive uma história, assim, acadêmica com esse professor, as aulas dele me tocaram muito, era um professor de filosofia medieval, e eu pensei, caramba, eu acho que eu não quero voltar lá para Japurá, acho que eu quero seguir um pouco mais, eu quero uma formação um pouco mais profunda na filosofia. E aí, a partir dessas aulas de filosofia medieval, com o professor Marco Aurélio, eu comecei a fazer um projeto de iniciação científica sobre Tomás de Aquino, e aí o meu interesse foi em Tomás de Aquino. Logo depois veio o mestrado também em Tomás de Aquino, sobre a primeira via que demonstra a existência de Deus em Tomás. Tomás tem 5 vias que demonstram a existência de Deus, que ele fala sobre isso na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios. Eu acabei escolhendo só a primeira, porque eu já ia ter que lidar com muita coisa, e aí a primeira eu lidei com a concepção de movimento na Idade Média, que é uma questão, né, que já leva a gente para os antigos, no caso Aristóteles, então também a minha relação com a filosofia antiga começa um pouco aí, não dá para você olhar para a filosofia medieval, eu sou dessa turma, tá? Não dá para você olhar para a filosofia medieval, aliás, não dá para olhar para a história da filosofia só em quadrados, em categorias, assim, separando, né, como se fosse uma coisa isolada. Não, para mim você tem que olhar para o passado, porque veio uma galera antes. Então, no caso do Tomás de Aquino, não dá para você estudar Tomás de Aquino, seja na metafísica, seja na física ou seja na política, se você não der uma olhadinha
para os antigos, né? E aí começa a minha relação aí com Aristóteles. Bom, e aí do mestrado eu fui para o doutorado, vim para a UFBA, para a Universidade Federal da Bahia, porque Marco Aurélio estava na UFBA. Marco Aurélio me deu aula na Universidade Estadual de Maringá, mas ele saiu de lá, fez um concurso, veio para a UFBA e eu fiz, então, terminei a minha iniciação científica, fiz o meu mestrado com um outro orientador e disse, não, agora eu vou para a Bahia porque eu quero ser orientada de novo por Marco Aurélio. E aí vim para a Bahia fazer o meu doutorado, que já não foi mais em metafísica, não foi mais metafísica física, eu já fui me encontrar em um outro lugar, que é a ética e a política, que é disso que eu digo que eu gosto e que eu realmente me encontrei na história da filosofia. Meu negócio é ética e política. Então, o meu doutorado, também em Tomás de Aquino, foi sobre o conceito de lei natural. No entanto, neste caminho todo, eu me deparei com mais um espanto, mais um questionamento, né? Nesse caminho da minha formação filosófica. Um belo dia eu me questionei, isso numa Ampof em 2016, por que é que eu nunca tinha estudado uma mulher filósofa? Nunca, em toda a minha formação, em todos esses anos, graduação, mestrado e doutorado, ninguém nunca tinha colocado na bibliografia que seja uma mulher filósofa. E aí eu percebi que isso era uma lacuna, tanto do ponto de vista da minha pesquisa, da minha formação, como do ponto de vista do ensino, porque eu já era professora. Então, nessa minha carreira, da minha formação filosófica, eu trabalhei no ensino médio, quando eu estava no mestrado, depois, quando eu vim para a UFBA, para o doutorado, eu trabalhei como professora temporária na UFBA, então eu fazia doutorado e era professora temporária, e eu percebia que ali tinha uma lacuna, né? Como é que eu ia ensinar uma história da filosofia das mulheres, se eu nunca tinha estudado uma mulher filósofa? E nessa Ampof de 2016, com um movimento chamado Quantas Filósofas, começou a despontar no Brasil o estudo das mulheres filósofas, né? Então começou a se falar, a se ver a necessidade de fazer traduções, de se trabalhar com mulheres filósofas, e eu pensei, poxa, uma hora ou outra eu vou ter que estudar a fundo uma mulher filósofa. E aí eu fui para o pós-doc, né? Terminei o doutorado naquela situação pandêmica, não tinha como prestar concurso, não tinha concurso na época, que isso foi 2021, então vamos considerar que eu sou uma quase recém-doutora, e enfim, acabei fazendo fui fazer um pós-doc dando continuidade a um tema da minha tese de doutorado, mas logo depois me surgiu a oportunidade de enviar um projeto para o CNPq, e eu enviei um projeto sobre Hildegard de Bingen, que é uma mulher aí do século XII. E aí dela é que eu vou chegar na do Oda, mas eu vou esperar um pouco para falar dessa minha chegada a do Oda a partir da Hildegard. Apesar de Hildegard vir depois, tá lá no século XII, eu sempre estou olhando para trás e vendo o que vem antes, né? O que está acontecendo antes. Então, eu acho que é esse o meu percurso de formação filosófica. E agora estou aí, né? Na expectativa de um concurso, né, minha gente? Porque a gente quer estabilidade na vida. Interessante, Camila. E atualmente você faz pós-doutorado na UFBA, né? E na Universidade do Porto. Conta um pouco pra gente sobre sobre as suas pesquisas, né, atuais. Conto sim, Lorena. Bom, a minha pesquisa na Universidade do Porto, então, ela é uma continuação um pouco da minha tese de doutorado, né? Como eu falei, eu trabalhei com o conceito de lei natural no Tomás de Aquino. É um conceito bastante importante para a gente entender concepções como os direitos humanos, como o direito natural, como depois, posteriormente, os direitos humanos. E eu estou fazendo agora esse pós-doc lá na Universidade do Porto, que é eu estou trabalhando com um conceito que se chama Jus Gentium, ou direito das gentes, que também vai estar aí entre meio essa ideia de direito natural e direito positivo, tá? Mas agora essa pesquisa está em stand-by por conta do meu vínculo com o CNPq e com a UFBA. Então, em 2021, eu submeti esse projeto, ainda no início desse projeto com a Universidade do Porto, então as coisas foram assim, atropelando uma a outra, né? Porque também é meio que isso, a carreira filosófica, a gente sempre está atrás de alguma coisa para não ficar sem nada, para enfim, né? Também a gente precisa do nosso sustento, precisamos pagar os nossos boletos. Então, eu submeti esse projeto ao CNPq sobre Hildegard de Bingen, e essa minha pesquisa sobre Hildegard de Bingen, que agora realmente está no meu escopo
topo aí, é uma pesquisa na qual eu estou muito interessada, né? Além de fazer algumas traduções, publicar alguns trabalhos sobre Hildegard de Bingen no Brasil, porque a gente tem, sim, alguns trabalhos, mas muito em outras áreas. Então, em história, em literatura, e claro, importantíssimos. No entanto, a gente precisa enxergar, e essa é uma coisa que eu vou bater também em relação à do Oda, a gente precisa enxergar a Hildegard como filósofa, porque a gente tem um certo problema com algumas mulheres, né? Um problema de enxergá-las como filósofas, porque tem a questão de, mas ela de fato tem um sistema filosófico? Ela de fato, quais são os conceitos que ela está trabalhando que justificam com que ela receba o título de filósofa? No caso da Hildegard, né, eu estou muito interessada no que ela está falando sobre a natureza das mulheres. Então, ela tem em toda a obra dela, seja a obra dela de caráter visionário, ou seja a obra dela de caráter naturalista. Então, ela tem muitas obras, ela escreveu muito. Ela, em praticamente todas as obras, ela fala sobre as mulheres, seja num aspecto físico, biológico, seja num aspecto moral. E é importante para mim entender isso, né? Porque é um princípio ainda tímido de uma defesa da natureza feminina, né? Que a gente vai dar andamento na história da filosofia, depois, posteriormente, com a Carrère de Femme, com, enfim, o expoente dessa coisa toda que é a Christine de Pizan, mas a gente já tem uma discussão ainda tímida dentro de um contexto religioso. Hildegard é uma mulher religiosa do século XII. A gente já tem uma defesa dessa natureza das mulheres, num sentido de as mulheres, assim como os homens, foram criadas à imagem e semelhança de Deus, porque essa é uma questão que já vem da antiguidade, né? Já vem lá com Aristóteles, né? A deficiência do intelecto das mulheres, o quanto as mulheres, enfim, têm que ocupar determinadas posições, né? Então, a polis é para os homens, o oikos é para as mulheres, o ambiente privado das mulheres. Então, tem essa discussão toda desde a antiguidade, né? Desse lugar que a mulher tem, um lugar social, mas que é influenciado pela sua racionalidade, pela deficiência da sua racionalidade, vamos colocar assim. E que na Idade Média vai adentrar com essa roupagem do cristianismo, que é a pergunta, né? Será que a mulher, assim como o homem, foi criada à imagem e semelhança de Deus? Porque o que assemelha os homens a Deus? A racionalidade, a razão. E a Hildegard tem essa defesa, como eu disse, ainda que tímida e dentro de um contexto religioso, de que sim, as mulheres foram criadas à imagem e semelhança de Deus, elas têm tanta capacidade intelectual assim como têm os homens, né? Elas ocupam, a própria Hildegard ocupa uma posição, um lugar um lugar político e social de poder, né, ali dentro da sua ordem religiosa, que é a ordem dos beneditinos, né? Enfim, então eu estou muito ocupada com essa questão dentro da Hildegard, que acaba me levando para outras mulheres, como é o caso da do Oda também, apesar de ela não fazer essa defesa, ela vai tocar em certas questões comuns aí com a Hildegard, e eu acho que é isso, assim, esses são os meus dois trabalhos, mas que eu estou agora mesmo construindo essas questões com a Hildegard e, sobretudo, colocando ela como uma filósofa, porque é isso, ela tem questões que são da história da filosofia, né? Porque essa questão que eu disse, se as mulheres foram criadas à imagem e semelhança de Deus, é uma questão que está em Agostinho, que está em Tomás de Aquino, que está em uma série de filósofos, e não tem problema dizer que eles são filósofos, são teólogos e são filósofos, né? Porque a própria história da filosofia medieval tem essa questão, né? É filosofia ou é teologia, é razão ou é fé. Mas esses grandes nomes, né? Os padres da igreja, os escolásticos, não há muito problema em dizer é filósofo e teólogo, é teólogo e filósofo. E por que as mulheres a gente tem esse problema, né? Enfim, então eu tô também numa justificativa de, olha, Hildegard é filósofo, assim como o do Oda é filósofo. Muito legal a sua pesquisa, Camila, e um baita desafio aí, equilibrar dois pós-doutorados ao mesmo tempo. A gente equilibra desequilibrando, né? Porque não tem como fazer tudo do modo Um mais equilíbrio perfeito possível. dinâmico, né? Isso. A gente vai assim na corda bamba da vida. Legal. Bem, vamos encerrar esse bloco e voltamos logo mais para falar sobre do Oda.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Voltamos com o nosso episódio sobre Duoda com a Camila Exídio. Camila, vamos apresentar a personagem, quem foi e como podemos contextualizá-la historicamente. É um pouco difícil saber os detalhes da vida da Duoda, tá? A gente não tem muita certeza do lugar onde ela nasceu. Historicamente, tá? Ela tá ali no século IX, né? Tá situada no século IX, mas o problema são as relações da família, esses pormenores, esses casos de família que se passam na vida da Duoda que a gente não tem muita certeza. Mas você sabe que ela é de uma família nobre, de uma região provavelmente ou da Gália ou da França, ou ainda por conta do nome dela, ela pode ser da Catalunha, tá? Um fato importante, né, na vida da Duoda, além de outras coisas, mas enfim, esse é importante, ela vai se casar com o Bernardo de Septimânia, que provavelmente ele fosse primo do Carlos Magno. Então a gente já está situando aí ela num lugar de nobreza e alta nobreza, né? Mas também há a hipótese de que a família dela tem algum parentesco com o Carlos Magno. Ela pode ter conhecido o Carlos Magno na infância dela, tá? O fato é que a família da Duoda e do seu futuro marido, né, Bernardo, tem relações de parentesco com o Carlos Magno. O que vai fazer com que o Bernardo o Bernardo vai se tornar duque, né? Ele vai prestar serviços, né? Ele vai se envolver nas questões políticas já dos netos do Carlos Magno, tá? E o problema dos netos do Carlos Magno, que se chamam, só para a gente entender a confusão mesmo, que é caso de família, Carlos o Calvo, Luís o Germânico, Lotário e Pipino da Aquitânia, eles vão disputar o poder. Realmente é uma confusão. Eles vão disputar o poder e o império do pobre do avô, que já passou dessa para outra, já vai estar em derrocada, tá entendendo? Porque eles estão ali na briga. E o Bernardo, ele vai dar apoio, tá, ao Pipino contra o Carlos o Calvo. Então vai dar apoio ao Pipino contra o Calvo. Vamos assim, né? Vamos colocar em termos mais simples. E ele vai sofrer as consequências disso, né? Porque depois ele vai ter, enfim, o Pipino acaba perdendo ali a disputa, e o Bernardo, e o filho do Bernardo, o Guilherme, para o qual a Duoda vai escrever o manual, que a gente já vai chegar nele, vai ter que prestar, então, o serviço, vai ter que estar a serviço do Carlos. E isso vai ser um problema, porque aí vai ser uma luta também pela sobrevivência. Eles se envolveram numa questão familiar, numa questão de disputa de poder, e a gente sabe que cabeças vão rolar. Né? Então, esse manual também vai vir em auxílio, esse manual que a Duoda vai escrever para o filho dela, que é um dos primeiros manuais de educação que a gente tem na história do Ocidente, é um manual de sobrevivência, né? De como o filho permanecer vivo aí nesse serviço que ele tem que, nessa fidelidade, nessa lealdade que ele tem que prestar para essa família real, essa família da nobreza, tá? E quando a Duoda, então, ela dá à luz, ela tem 2 filhos, né? Ela dá à luz ao segundo filho e ela acaba por ter que ser separada do marido e desses 2 filhos. Por conta dessa confusão toda, ela vai para a região, ela vai para a França, tá? Para Uzès. E ela se vê numa situação, provavelmente ela tinha família por lá, é por isso que ela é enviada, né? Ela se vê numa situação de solidão, né? Ela tá, apesar de estar próxima da família, ela tá sem os filhos e sem o marido, e ela acaba por ter que tomar conta dos negócios da família, né? Por conta dessa falta dessa figura masculina, ela tem que empreender algumas funções econômicas e políticas nos cuidados dos afazeres aí, enquanto o marido e os filhos estão longe dela a serviço de uma família super conflituosa.
Então, é aí nesse lugar de solidão maternal e matrimonial que ela dá início à escrita do manual, o E Liber nesse Manual. ponto que eu quero chegar, Camila, com você, o que se sabe, né, sobre esse Liber Manualis ou manual para o meu filho, né, como você disse anteriormente, é que ela escreveu para o filho? Você pode contar mais detalhes para gente? Claro, posso sim. Bom, o manual, e agora eu vou tomar liberdade, Liber Manualis, eu vou tomar a liberdade de chamar de manual. A gente não tem uma tradução para o português, isso é importante, né, a gente comentar aqui, mas a gente tem boas traduções para o espanhol e a gente tem uma tradução bilíngue, que inclusive o prefácio, a introdução é feita pelo Peter Dronk, que é um grande estudioso dado Oda. É interessante a gente colocar esse nome aqui, até para os nossos ouvintes depois pesquisarem algumas coisas a mais, né? Então, o Peter Dronk tem um estudo bastante apurado sobre a do Oda. Bom, e esse Liber Manualis, há muitos estudiosos, inclusive o Dronk, que vai dizer que ele se assemelha àquilo que a gente conhece no mundo medieval com espelho de príncipe, né? O gênero literário dos espelhos de príncipe. Porque ele é um manual que, como eu comentei, a Duoda vai escrever para o filho dela, né? O filho mais velho, o Guilherme, e ela vai dar conselhos, eu vou chamar de conselhos, de como ele e conselhos morais, né? Conselhos morais revestidos com uma roupagem do cristianismo, porque ela está se valendo, então, também das Sagradas Escrituras. É uma coisa aqui que eu abro um parênteses. A Duoda, né? Eu me deparo com ela porque eu estava olhando um pouco para os escritos da Hildegard sobre um assunto que é a retórica da humildade. O que é a retórica da humildade? É uma coisa que a Duoda usa para escrever o Liber Manualis e que a Hildegard vai usar lá na frente para escrever as cartas e alguns dos livros dela. A retórica da humildade é um modo que as mulheres usam para sua escrita, que elas, de um certo modo, se autodepreciam. Ou seja, eu sou uma mulher iletrada, eu sou uma mulher inculta, eu não tenho grandes méritos, não recebi uma educação formal. No entanto, quando a gente vai olhar por trás disso, a gente vê que elas têm um vasto conhecimento. Esse é o caso da Hildegard e esse é o caso da Duoda, tá? Então, eu olhando para essa retórica da humildade na Hildegard, eu fui procurar outras mulheres que se valeram dessa forma de escrever e me deparei aí com a Duoda e tive essa grata surpresa de descobrir que ela tinha escrevido um manual para a educação do seu filho. Então, ela usa dessa linguagem, né, dessa retórica da humildade. No entanto, a gente, no decorrer da leitura, vê que ela teve acesso, né, que ela tinha acesso a muitos autores, os padres da igreja, Isidoro de Sevilha, as etimologias do Isidoro de Sevilha, poemas da antiguidade clássica. Ela teve contato com as Sagradas Escrituras, porque ela se vale muitas vezes da Bíblia para dar esses conselhos morais para o seu filho. Então, é um livro, é um manual, e é isso, também há uma diferença de chamar essa obra de livro de manual. Ela, logo quando começa o manual, ela já diz, isso aqui tem que ser chamado, ele se chama manual por uma razão, né? Apesar de ser Liber, é Liber Manualis, então é um livro manual. Então, por que é um manual, né? Ela vai se voltar para as etimologias do Isidoro de Sevilha e vai explicar que manual tem duas, se você dividir a palavra, né? Você tem mano, que vem de mão, ou seja, mão refere-se àquele que cria, ao artífice, aquele que faz alguma coisa. Então é ela quem faz um livro para o seu filho, ela é a criadora de alguma coisa. E Alice tem a ver tem vários significados, mas um deles é o raiar do dia. Alice significa o raiar do dia. E aí ela pergunta, mas o que pode ser um manual se não o fim da ignorância, né? Então é um manual que é feito por ela, a artífice,
a criadora, que se vale de outros autores e que, inclusive, diz ao seu filho: leia os padres da igreja, você vai encontrar coisas, leia as Sagradas Escrituras. Então, ela faz esse manual para o seu filho para o fim da ignorância, ou seja, para mostrar a ele como ele deve agir no mundo. Então, é um manual prático, é um manual da ética, né? A gente poderia dizer que, assim como Aristóteles escreveu a Ética a Nicômaco, a Duoda escreveu o Liber Manualis ao Guilherme, só que se diferencia porque é isso, tá com essa roupagem, né, da questão das Sagradas Escrituras, e claro, tá com traz essa noção dos espelhos de príncipe, que eram livros também escritos para, como, enfim, mostrar e dar exemplos, né, de como os príncipes, né, deveriam se comportar, de como eles deveriam agir para, assim, enfim, ser o melhor governante, né? Exemplos disso a gente tem o Príncipe do Maquiavel, a gente tem o De Regno, do Tomás de Aquino, todos eles são livros que são espelhos de príncipe. Então, como é que a pessoa, né, tem que se comportar, tem que agir na vida prática dela para ser um bom governante, né, para os seus, enfim, governados. E nesse caso, ela está prezando pela própria sobrevivência do filho dela, né? É uma educação para a sobrevivência, é uma educação moral cristã. Então, eu acho que é isso, assim. Camila, E, sim. me desculpa te interromper, mas Não, é que imagina, você falou um pouco das diferenças, né, desse manual para o Ética Nicômaco. Você podia comentar das semelhanças? Olha, eu posso comentar das semelhanças e posso comentar um pouco mais do que também faz ser diferente. Primeiro que, ali no Liber Manualis, a Duoda, além de estar se colocando como uma mestra, uma magistra do seu próprio filho, ela está se colocando também como mãe. Ela fala várias vezes: eu sou a sua mãe. Então, a linguagem que ela adota é uma linguagem maternal, é uma linguagem sentimental, uma linguagem amorosa. Tanto que mesmo quando ela vai repreender o filho, olha, você não faça isso, ela faz num tom encorajador. Ela faz um tom: não faça isso, mas procure fazer aquilo outro. Então, há uma diferença, porque ela sempre está escrevendo em primeira pessoa, né? Ela está escrevendo: sou eu que escrevo, né? É Duoda que escreve, é o que não é perceptível ali dentro, por exemplo, da Ética Nicômaco, que já é mais é isso, né? O Aristóteles não retoma a figura eu sou o pai, mas a Duoda retoma a figura eu sou a mãe, né? Enfim, apesar das noções, por exemplo, de virtude ser muito parecidas, é um ponto, né? Apesar da Duoda não citar diretamente Aristóteles, não citar, por exemplo, Platão, não citar diretamente Sócrates, é perceptível que a noção de virtude que a Duoda tem é a noção de virtude aristotélica. É a questão do hábito, tá entendendo? Eu tô aqui te dando esse conhecimento, tô te dando a matéria, nos termos medievais depois, tô te dando a matéria da letra que eu escrevi, mas você, meu filho Guilherme, você tem que atualizar essa matéria, você tem que atualizar esse conhecimento, porque você é uma criatura divina, você tem intelecto, você tem razão, e você vai se servir disso aqui que eu estou escrevendo para fazer essa atualização, porque essa é a relação ensino-aprendizagem, né? Que também é uma coisa que está muito no De Magistro do Agostinho, por exemplo. Então, quer dizer, há essa similaridade, porque, de fato, é um livro de ética, é um livro que trata sobre virtudes, mas, assim como é a Ética Nicômaco, mas a escrita, a narrativa é distinta, porque envolve também essa relação maternal, e não uma relação, como é o caso de Aristóteles, que é uma relação muito mais política. No fundo, ele está, né, querendo dizer: olha, para ser virtuoso, para alcançar esse fim, mas é todo mundo, são cidadãos, né? É um livro para polis. E o livro da Duoda é um livro para o filho dela, né? Que, claro, depois vai ser retomado, né? Depois vai ser lido mais por outras pessoas, mas é um livro para um indivíduo, é um livro para o meu filho. E, Camila, Sim. nos dias de hoje, né,
O que nós podemos aprender tem uma atualidade nesse Liber Manualis, assim, como que você vê essa atualidade, assim? Olha, eu vejo, né? E quando eu me deparei com o do Oda, eu fiquei muito sentimental. Eu até pensei assim: olha, eu vou comprar um caderno e vou dar para minha mãe, para ela escrever todos os dias os conselhos para mim, porque no futuro eu acho que isso pode ser importante, além de ser uma lembrança, porque tem um detalhe e uma coisa muito emocionante nesse livro também. A do Oda tem uma parte em um determinado livro, porque são 11 livros, tá? O Liber Manualis, ele tem uma introdução, um prefácio, onde ela está explicando como ele deve ser lido, para quem ele é, como ele foi escrito, contando um pouco do que ela está passando também. E depois ele vem com 11 livros. Então é um vasto manual, não é uma obra pequena, é muito grande. E ela coloca que aquele livro é para o presente, mas é para o futuro também do filho dela. Porque ele pode ter a lembrança dela quando ela não estiver mais nesse mundo, a memória dela quando ela não estiver mais nesse mundo, porque ela vai, mas a matéria, né, que ela escreveu fica, né, e isso também é uma outra coisa muito interessante, porque a do Oda assume uma função ativa na educação do filho dela, apesar, e por que eu destaco isso? Porque a função da mãe, biologicamente falando, é uma função passiva na Idade Média, né? A mãe é só o receptáculo. Apesar de ser aquela que gera, biologicamente ela só gera, porque o ativo é o pai, né? O sêmen. O ativo é sempre a figura masculina. Só que nesse caso, a do Oda se coloca como a figura ativa, daquela que é ela quem está educando o filho. Claro, o Bernardo tem que. O Guilherme, perdão. O Guilherme deve respeito, deve fidelidade ao pai, porque ele está com o pai. Ele não está com a mãe. Mas para ela se fazer presente, ela escreve aquele livro, né? É o manual. Então, a atualidade, para além dos conselhos, né? Dos práticos, né? E eu acho muito, muito bonita e eu acho filosófica essa relação da maternidade, essa figura da presença materna, né? Essa figura ativa da presença materna na vida do filho do Oda, assim. Eu acho isso muito, muito interessante e muito importante. Além de várias outras coisas, né? A gente descobrir que, enfim, foi uma mulher que escreveu um dos primeiros manuais de educação que a gente tem no Ocidente. É uma mulher que tem um conhecimento filosófico, é um manual filosófico, porque educação, ensino, está ligado estritamente com filosofia. A gente depois vai ter, né, outros livros dessa natureza e livros que estão ocupados com a educação, como é o caso do Demagristo Agostinho, ou a gente vai lá para o Rousseau com o seu Emílio, por exemplo. Então, a gente vai ter outros livros dessa natureza, parecidos com esse, e é um livro filosófico porque traz conceitos filosóficos como a virtude, né? E outros. Então, eu acho que é importante a gente recuperar essa figura para a gente saber que do Oda é uma filósofa e ela escreve um livro preocupado com o ensino, que é um ensino filosófico, e recuperar essa figura da mãe, né? Eu acho que a maternidade está presente dentro da história da filosofia. A gente tem muitas figuras filósofas que foram mães e que falam sobre a maternidade, inclusive Hildegarda também fala um pouco sobre essa questão da maternidade, e que eu acho que isso é um tema filosófico, um tema importante para ser recuperado, para ser falado atualmente. Camila, muito legal ter ouvido um pouco sobre essas filósofas e sobre a tua trajetória. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu agradeço demais a tua presença e deixo o microfone aberto para últimas considerações. Bom, eu queria agradecer muitíssimo ao convite, mais uma vez agradecendo a Flávia, a Fernanda, a Lorena por esse convite, por estar aqui hoje, me ouvindo um pouquinho, e quero motivar os nossos ouvintes a pesquisarem mais sobre do Oda. Como eu falei, há o Peter Ronk, que tem um vasto estudo sobre a do Oda, mas há também, agora já em português, um verbete sobre do Oda no Enciclopédia de Mulheres Filósofas, que é o blog da Unicamp. Foi um verbete escrito pela professora Meline Costa,
clássica. Então, lá, enfim, tem um pouco da vida do Oda, um pouco do Liber Manualis, tem muitas referências interessantes e importantes, né, sobre a do Oda. E então, gente, eu acho que a gente está nesse trabalho aí de recuperação dessas mulheres e de descobrir e de falar sobre elas e de ter coisas em português escrito sobre elas, porque para a gente levar essas mulheres, por exemplo, para nossa sala de aula, para a gente difundir um pouco mais o pensamento delas, a gente precisa publicar coisas, materiais em português. Então eu quero motivar aí as pessoas, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a descobrirem um pouco mais esse universo que é o Liber Manualis e, enfim, tantas outras pensadoras da antiguidade clássica, e do mundo medieval e do Renascimento e assim por diante. E muito obrigada! Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!